Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de orientação a objeto com PHP. E hoje a gente vai falar sobre o segundo pilar que sustenta o paradigma de orientação a objeto. É o pilar da herança, né? É o pilar que faz com que os nossos objetos herdem características e métodos de outros objetos. E essa herança ela traz para a gente dois grandes benefícios, né? O benefício da reutilização e o benefício da manutenção. Então, os nossos códigos eles ficam reutilizáveis sem precisar, né, duplicar ou repetir várias vezes o mesmo código para vários lugares do nosso sistema. E ele tem outro benefício que é a manutenção. Ou seja, a manutenção fica mais direcionada e ela é feita uma vez somente e replicada para quem estiver reutilizando o código. Bem, então, só para a gente prosseguir aqui, vamos fazer aqui um trabalhinho de abstração, né? Nós temos aqui um carro e uma moto. Então, esses serão os nossos modelos que a gente tem que abstrair para os objetos, né? Então, todos esses dois são veículos, né? São carros, todos os dois são veículos. E sendo veículos, eles têm atributos e têm métodos, né? Por exemplo, o carro, ele tem placa, ele tem cor, ele tem teto solar. A moto, como atributo, ele tem placa, ele tem cor, ele tem contrapeso no guidão. Então, como método, ele tem acelerar, ele tem abrir o teto solar, alterar a posição do volante, né? E a moto, acelerar e empinar. Então, são dois modelos, né? Dois modelos que utilizaremos para abstrair como objeto, né? Um carro e uma moto. Ok, então para a gente prosseguir com esse estudo nosso, vamos praticar um pouco. Vamos criar aqui outro arquivo. Vamos salvar esse arquivo como OO, né, de orientação ao objeto. OO. Pilar herança. .php. Bom, com ele salvo, vamos criar aqui a nossa estrutura do arquivo PHP. E a gente vai começar a criar aqui as nossas classes, né? Ou os nossos modelos. Então eu tenho aqui o modelo carro, né? Ele tem atributo cor, placa, teto solar. Como método, acelerar, abrir teto solar e alterar a posição do volante, né? Então a gente começa aqui, né? Criando a nossa classe. Class, carro, iniciando sempre com palavra maiúscula, tá? Como convenção, né? E vamos criar os nossos atributos. Usando a palavrinha reservada public. Não se preocupe com ela agora, depois a gente vai estudar mais sobre ela. Vou criar a placa, vou dar o valor para ela. Já vou injetar o valor aqui, depois a gente altera, tá? ABC 1, 2, 3, 4. Vou criar o outro, né, que é a cor. Public cor. Eu vou dar aqui como branca. E por último, o teto solar. E eu vou dar o valor como true, né, que ele vai ser um valor booleano. Opa, tem que ser 100. Certo, com os meus atributos criados, nós vamos criar os métodos, né? Então a gente tem o método acelerar. Aqui eu só vou dar um eco aqui, ó, só para a gente ver que ela está funcionando.
criado o nosso primeiro, vamos criar a segunda função. Ela vai se abrir teto solar. Para funções a gente inicia com letra minúscula, né? E as segundas palavras em maiúsculo. Também vou dar um eco aqui. Abrir teto solar. E por fim, a nossa última função, né? Function, alterar a posição do volante. Vou também dar um eco aqui, alterar a posição do volante. Ok, então com elas criadas, né, a gente precisa criar o da moto. Então, para a moto, mesma coisa, né, nós vamos criar o modelo dela, ou a classe. Class moto. Nós vamos dar os atributos dela, né? O primeiro vai ser a placa. Eu vou dar um valor para ela aqui de BFF1234. Só vou colocar isso aqui em maiúsculo. Depois nós temos o outro atributo, que vai ser a cor. Ela vai ser preta. E o outro atributo, que é o conta-peso guidão, né? Conta-peso guidão e terá o valor true, o booleano, né? Com esses atributos criados, nós precisamos criar os métodos, né? Acelerar e empinar. Tá bom, para criar os métodos, vamos na function. Acelerar. Eu só para debug vou dar um eco aqui. E a outra função que é a empinar. Também um eco em empinar. Bom, então nós temos os nossos dois modelos criados, né, que abstraem um objeto aqui do mundo real, um carro e uma moto, né? Então nós temos aqui os modelos destes dois objetos. Então, com os nossos modelos criados, nós vamos instanciar os objetos, né? Primeiro eu vou instanciar o objeto carro. New carro. Bastante atenção que a instância do objeto, veja bem, eu estou instanciando através do modelo carro. Veja que a letra maiúscula no início, né? Porque o nosso modelo carro, ó, a nossa classe, se inicia com letra maiúscula. Por isso é importante utilizar esses modelos, essas boas práticas de dar nome para as nossas classes e para os nossos, né, para as nossas variáveis. Isso é uma variável, né? É como se fosse a identificação do meu objeto através de uma classe carro, ok? E depois eu vou instanciar a nossa moto. Ela também recebe new moto. Então eu tenho aqui as minhas duas instâncias, né? Os meus dois objetos instanciados, meus dois objetos criados a partir das minhas classes.
Então eu vou aqui embaixo, só para a gente dar uma testada de como que ficou, dar um print R nesses meus objetos para ver como que eles foram criados, né? O que que eles carregam no carro. E também vou dar um print R na moto. E para melhorar a visualização aqui, eu só vou dar aqui um eco na tagzinha pré. Vírgula. Aqui eu vou fechar a minha tagzinha pré. E entre essas exibições aqui eu vou dar um eco em BR, tá? Bom, então está criada e instanciada, né, meus objetos, e aqui eu estou imprimindo o que esses objetos possuem. Só para a gente testar isso em tela. Então, tudo salvo. Eu vou ativar, né, o nosso servidor web, o nosso Apache. Nós vamos lá no nosso navegadorzinho, né, no nosso localhost. Ó, pilar de abstração, aqui vai ser outro arquivo, né? Só vou abrir aqui, que agora o nosso arquivo é herança, né? Então tá lá, os nossos dois objetos. Eu tenho o objeto carro, né, que possui esses atributos, placa, cor, teto solar. Veja que é exibido como se fosse um array, né? E eu tenho o objeto moto, que é uma placa, né, a cor, e contrapeso de guidão, né, que para um é verdadeiro. Então os meus dois objetos estão criados. Aqui não são exibidos os nossos métodos, porque os métodos precisam ser chamados, né? Então aqui, quando eu dou um eco aqui no meu objeto, ele só mostra os atributos dos objetos. Já os métodos, né, que são as ações, elas precisam ser chamadas. Bem, então, onde que entra a herança, né? Onde que entra a herança? Como que a gente implementa a herança nesse tipo de desenvolvimento? Então, a herança ela serve para a gente comparar modelos que a gente trabalha e o que há de comum entre os dois modelos. E usar o que há de comum entre esses dois modelos para se criar uma outra classe, né? Um outro modelo. E esse outro modelo será usado para os dois modelos existentes, né? Então a gente tem aqui agora, veja só, a gente sabe que tanto o carro como a moto, eles possuem placa, eles possuem cor. E eles também possuem o método acelerar. Então, são atributos e métodos comuns aos dois veículos, que a gente pode criar uma classe, certo? E essa classe estender, né? Estender tanto os seus atributos quanto os métodos para as outras classes. Então a ideia é unificar em uma classe o que há de comum e estender para as outras classes, que a gente chama de classes especialistas, né? Então a gente cria uma classe com o que há de comum entre as demais e a gente dá esses atributos e métodos para as outras classes especialistas. Então, na literatura, vocês podem ouvir termos como classe pai e classe filhos, né? Ou então, também temos classe genérica, né? Que é a classe comum aqui, e classes especializadas. Então, essa relação de herança, né? Eu tenho aqui uma classe que doa, né? E eu tenho outras classes que herdam esses atributos e métodos. Então eu tenho uma classe genérica, classes especialistas. Vocês podem também ouvir superclasses e subclasses, tá? Mas vocês têm que ter em mente que existe uma classe
que ela tem modelos, que ela tem atributos e métodos que é comum, né? Que podem ser doadas para as outras classes filhas que herdam esses modelos e atributos. Então, para entender melhor esse modelo, né, de herança, vamos praticar aqui, criando, né? Então, nós vamos criar uma outra classe, igual a gente viu aqui, uma classe veículo. Essa classe, ela vai ter como atributo a placa, né? E aqui eu vou dar para ela o valor vazio, né? Porque agora ela vai ser compartilhada. E eu também vou dar o atributo public, que é o atributo cor, né? E também vou dar o valor de null, que este valor será usado nas duas outras classes. E elas também têm uma função, né? Um método, que vai ser um método acelerar. E dentro desse método eu vou dar um echo em acelerar. Portanto, eu tenho aqui a minha classe, né? A minha classe genérica, né? Que possui placa e cor como atributo e o método acelerar. Então, com isso a gente já pode tirar tanto os atributos placa e cor dos meus outros dois modelos, né? Tiro aqui, ó, placa e cor. Também tiro aqui do carro, placa e cor. Também tiro aqui o método acelerar, ele vai ser compartilhado. Tiro também o método acelerar da minha moto. Então, se eu salvar aqui agora e verificar como que ficou esse código, a gente vê aqui, né, tanto, o carro só tem o teto solar, né, que está aqui com valor verdadeiro, valor de 1, e a moto somente com contrapeso e guidão, também valor de 1. Mas então, como que eu faço, né, para que estes modelos herdem esses atributos e o método dessa classe, né, que a gente chama ela de classe genérica, né, como que ela vai herdar tanto esses atributos quanto esses métodos, né? Então a gente precisa explicitar, né, a gente precisa explicitar isso, porque até então a gente não explicitou, a gente só criou 3 classes aqui. Então nós precisamos dizer para o código que carro e moto estendem o modelo veículo. Atentem para essas palavras. Estender, né? Carro e moto estende o modelo veículo, né? Então eles são filhos, eles nascem do modelo veículo. Eles estendem do modelo veículo. Então a gente vai usar a palavra extend, né? Para a gente dizer que o carro estende, é filho de veículo, que o moto estende, é filho de veículo. Então vamos lá para o código. Aqui no carro, né, a gente vai dar a palavrinha, ó, extends veículo. Também aqui na moto, né, ó, extends veículo. Então aqui eu estou dizendo que o modelo carro ele estende do modelo veículo, tá? Ele herda os atributos e métodos do modelo veículo, né? O modelo moto ele herda os atributos e os métodos do modelo veículo. É isso que eu estou dizendo quando eu utilizo extends. Ele estende do modelo pai, né? Então o modelo pai está sempre aqui à direita, tá? O modelo à esquerda é o filho.
Então vamos verificar, né? Vamos salvar aqui o nosso código e vamos verificar se realmente carro e moto recebeu como herança a placa e a cor, né? E também o método acelerar. Tudo salvo. Vamos lá para o nosso código, né? O que antes ele só tinha aqui o teto solar, né? Então se eu der um F5 aqui agora, olha só, ele recebeu placa e cor, né? Placa e cor do modelo pai. O modelo pai é o veículo. Porém, pessoal, se vocês observarem, os nossos atributos herdados, eles estão vazios, né? Eles estão vazios, porque eles foram herdados, mas os valores são únicos para cada um. Então a gente precisa definir os nossos construtores, né? O que é isso? No momento da criação, do instanciamento desses objetos, eu preciso definir os valores, tanto para a cor, né, e para a placa. Então vamos voltar lá no nosso código. Então eu venho aqui, ó, na minha classe carro e crio aqui a nossa funçãozinha, né, mágica, construction. Construct, tá? E ela vai receber dois parâmetros. Então ela vai receber aqui placa e vai receber o outro parâmetro cor, ok? Então esse modelo vai receber placa e cor. E lá no instanciamento, na criação do objeto, eu tenho que passar estes valores, né? Então para carro, eu vou ter aqui, para carro a gente vai ter, né? O primeiro aqui é placa, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. E a cor, branco. Bem, então eu estou passando esses dois valores no momento da criação e recebendo eles no meu método construct, né? E aqui no nosso construct, eu vou utilizar o operador this para dizer que a placa, né? Veja bem que a placa não está dentro desse modelo carro, né? Ele está dentro do modelo veículo, o que ela estende, mas a gente tem acesso através dessa classe carro aos aos atributos do veículo. Então eu vou receber placa, passando, né, o valor para ela de placa. Eu estou recebendo aqui como parâmetro, tá? E assim também a gente vai fazer para a cor. Utilizando aqui o this. Cor, recebe, cor. Então dessa forma, no momento da criação do instanciamento do meu objeto, né, vocês têm que perceberem isso, ó. No momento do instanciamento do meu objeto, eu estou passando dois valores como os parâmetros, né? O primeiro vai ser a placa, o segundo vai ser a cor. Eu estou aqui no momento da criação, né, pegando estes dois valores e passando estes valores tanto para a placa como para a cor. E são atributos do meu modelo pai, veículos, tá? São atributos do veículo, né, que foi herdado por esse modelo. Então nós vamos fazer o mesmo para moto, né? Eu fiz para carro, agora a gente precisa fazer para moto. A gente vem aqui na moto, né? Cria a nossa função construction. Lembrando sempre de colocar, ó, dois underline, né? Construct. Ela vai receber dois parâmetros, que é placa, que é cor, ok?
Então, estes parâmetros eles são passados no momento da criação da nossa moto, né? Então, placa aqui, eu vou dar aqui, ó, A, B, C, D, 22222, tá? E para a cor, né, que a gente está passando por aqui, eu vou dar como preto. Beleza, eu passando esses valores para a classe construtora no momento da criação, aqui a minha moto, né, ela precisa, utilizando o operador this, passar aqui, né, para a nossa superclasse, para o atributo placa, o valor recebido em placa, tá? E ela precisa, né, passar também com o operador this, cor, o valor passado pelo meu atributo cor. Então, sempre lembrando que placa e cor, eles são estendidos, né? Eles são estendidos do veículo, mas eu consigo ter acesso a eles dentro da minha classe que foi estendida, né? Eu estou dentro da classe moto, alterando o valor de placa e cor que está lá no meu veículo, né? Lá na minha classe veículo. Então, aqui tudo salvo, né? Tudo salvo. Olha só, agora, quando a gente atualizar aqui o nosso sisteminha, eu já tenho a placa, né, do carro e tenho a placa e cor da minha moto. Veja que o atributo ele foi herdado do veículo, porém o valor passado foi no momento da criação do objeto. Então, quando eu criei o objeto moto, através do construct, eu passei os valores por parâmetro, certo? Então, é dessa forma que a gente realiza, né, a herança. A gente cria aqui um modelo genérico e no momento da criação do meu objeto, que vem da minha classe estendida, ela recebe esses parâmetros e eu consigo, pelo modelo construct, passar valores por parâmetros, né? Passar valores por parâmetros. Então, os atributos aqui são alterados, eles recebem os valores passados por parâmetro no modelo, no momento da criação desses objetos, com a nossa função construct. Então, essa é a forma que a gente trabalha com os atributos, né? Então, vamos continuar aqui. Eu vou vir aqui no final, que agora a gente vai ver os métodos. Eu vou dar aqui um HR. Só para dar uma linha aqui com HR. Eu vou chamar o nosso modelo carro, né? O nosso objeto carro. E executar, através da nossa setinha, o nosso método abrir teto solar. Olha só. Certo? Dessa forma, eu estou, né, como esse método ele não espera valor, é do tipo void, né, não tem return, eu não preciso passar nenhum valor como parâmetro. Então, tudo salvo. Vamos voltar lá no nosso código, no nosso sisteminha. Está lá, né? Então, eu executei a abrir solar, chamando o nosso abrir teto solar, chamando esse método do nosso objeto carro, do nosso modelo carro. Então, como que eu chamo o método acelerar que está lá no meu veículo, né? Como que eu chamo o método acelerar que está lá dentro do meu modelo genérico veículos, né? Veja que o método acelerar está dentro de veículos, bastante simples, eu uso a mesma sintaxe. Como o carro ele estende, né, do modelo veículo, né? Eu só vou dar um BR aqui, só para a gente dar uma quebra de linha. Como o meu objeto carro estende do meu modelo veículo, né, basta eu chamar essa função. Carro acelerar. Então ele veja que este método aqui, ele não pertence a carro, né, ele pertence a veículo.
Só que como o carro é filha de veículo, ele pode ser chamado dessa forma. Então tudo salvo. Vem lá, tá lá, né? Acelerar. Eu chamei o método e ele foi executado. Assim também para moto, viu, gente? Para moto também eu faço a mesma coisa. Vou copiar aqui um BR. Olha, eu tenho aqui moto. Ela pode utilizar tanto o método que ela possui, né? Que é empinar, que está dentro do modelo dela. Vou salvar aqui, né? Então a moto tá lá, né? A moto é empinar. Só vou dar um HR aqui para a gente separar tanto moto como do carro. Tá lá, né? Então o de baixo é a moto. Então a moto pode empinar e a moto pode acelerar também. E este método acelerar, ele vem lá de veículo. Ele não é de moto, né? Porém, como a moto é filha de veículo, eu posso chamar este método acelerar. Simplesmente assim, dessa forma, né? O PHP ele tem a tecnologia, a inteligência de saber que como moto é um modelo especializado, né, de veículos, ele sabe que quando eu chamo um modelo, ele vê que estendeu, né, que moto estendeu no modelo do veículo, ela pode acionar este método. Então eu venho lá, então a moto pode empinar e acelerar, né? Só vou dar uma BR aqui entre os dois, para ficar mais fácil de visualização. Certo? Então o carro pode abrir teto solar e acelerar. A moto pode empinar e pode acelerar. Então, pessoal, esse é um benefício que a gente tem da herança, né? Ou seja, reaproveitar o código, né? Herdando este código, tanto com os atributos quanto os métodos, em outros objetos especializados, né? Então a gente tem um objeto genérico e esse objeto doa, né, tanto seus atributos quanto métodos para os objetos que recebem, né, os objetos filhos. Então esse é aqui o benefício da reutilização, da herança, né? Então o paradigma, né, orientado a objeto, o pilar da herança, ele tem o benefício da reutilização, correto? Então a gente consegue, né, escrever um código único e utilizar esse código outras vezes, né? A gente escreveu o código no nosso modelo veículos e conseguiu estender eles para o modelo carro e moto. Porém, então vamos verificar agora qual que é o benefício da manutenção, né? Qual que é o benefício da manutenção? Vamos lá para o nosso códigozinho. Então vamos imaginar que sofremos alguma alteração aqui no nosso modelo de negócio e eu preciso, além de acelerar o carro e a moto, eu também preciso frear, né? Eu preciso frear. Então eu preciso fazer essa alteração. Então, ao invés de eu escrever essa alteração em carro e em moto, basta eu fazer essa alteração em veículo, né? Então, muito simples. A gente vai lá em veículo, que é a minha classe aqui, né? A classe pai, ou a superclasse, né? Como vocês desejarem. Crio aqui, frear, certo? E vou dar aqui um eco em frear. Então agora eu não preciso reescrever esse código tanto para meu carro como para minha moto. Como eles estendem, como eles herdam, basta, né, nos meus objetos aqui, eu fazer essa chamada, né? Posso aqui, eu vou só dar um eco no BR aqui. Eu posso simplesmente, ó, chamar o objeto, chamando, né, passando o meu método frear. Tá? E aqui também no meu carro, né? Eu também vou dar aqui um eco no meu carro. E agora o meu carro também
tem acesso ao método frear. Então, com isso, veja que a manutenção do código ela ficou muito mais simples, né? Eu tenho um ponto único de manutenção, que é a minha superclasse, ou a classe Py. Então, eu não preciso replicar essa alteração nas minhas outras classes que herdam, né? Que herdam tanto os atributos quanto os métodos. Aqui a gente só tem duas classes que herdam, mas imaginem vocês terem 1000 classes, né? Vocês têm 1000 modelos para trabalhar, né? Então isso facilita bem o trabalho, né? Bem o serviço. Então vocês vêm aqui agora, veja que agora o carro, além de acelerar, ele também freia, né? A moto também, além de acelerar, ela também freia. Então eu tenho assim tanto os atributos herdados quanto placa e cor, né? Placa e cor. Tenho também os meus métodos acelerar e frear, de uma classe, né? De uma superclasse veículo. Então assim a gente implementou o pilar da herança, né? Seguindo os dois princípios, que ser reutilizável, que a gente utilizou o código uma vez só, e a manutenção, né, que a gente pode alterar esse código em um único lugar. Essa foi nossa aula de hoje. Pratiquem mais, pratiquem com outros, né, outros objetos, criem modelos de outros objetos que vocês imaginem que herdam, né, que herdam tanto atributos quanto modelos, e façam aí com código para treinar. Então, até